Olá, sejam bem-vindos a mais um Filosofando com Valentim. Nesta conversa, estaremos falando sobre lógica e linguagem. A lógica é uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados, as proposições e suas regras. Em suma, a lógica serve para se pensar corretamente, sendo assim uma ferramenta do correto pensar. Lógica tem origem na palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. A ideia de falar e argumentar pressupõe que o que está sendo dito possua um sentido para aquele que ouve. Esse sentido fundamenta-se na estrutura lógica. Quando algo tem lógica, quer dizer que faz sentido. É uma argumentação racional. É importante lembrar que existe diferença entre validade e veracidade. Validade, no caso, seria se o argumento está de acordo com a estrutura lógica, com a estrutura racional. E a veracidade é se esse conteúdo dos argumentos são conteúdos verdadeiros ou falsos. A lógica formal que estudaremos neste capítulo ocupa-se com a análise da forma dos argumentos, ou seja, com a validade dos argumentos. Assim veremos se o argumento é válido ou inválido, e não se os conceitos postos nele são verdadeiros ou falsos. Lembrando que se os conceitos apresentados neste argumento são verdadeiros, o argumento, além de válido, é um argumento verdadeiro. E se os conceitos colocados nesse argumento são falsos, o argumento é válido, porém é falacioso, é uma falácia formal. E aí depois a gente vai entender mais um pouco sobre isso. Veja o exemplo A. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. O exemplo B. Nenhum ser humano tem pulmões. Joana é um ser humano. Logo, Joana não tem pulmões. Esses dois exemplos são para mostrar que ambos os argumentos são válidos. Por quê? Porque se a gente acreditar que todos os homens são mortais e que Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, tem uma concatenação lógica, ou seja, tem uma sequência lógica. E se a gente acreditar que nenhum ser humano tem pulmões e Joana é um ser humano, logo Joana não tem pulmões. Assim, o argumento também vai ser lógico. Se a primeira proposição for correta. No entanto, se a gente voltar a pensar na veracidade, a gente vai ver que o primeiro argumento, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, é um argumento que, além de ser válido, é um argumento verdadeiro. Já no exemplo B, o argumento é válido porque nenhum ser humano tem pulmões, Joana é um ser humano, logo Joana não tem pulmões. Seria uma concatenação lógica partindo de nenhum ser humano tem pulmões. Mas, como a gente já sabe que todos os seres humanos necessitam de pulmões, têm pulmões, então isso é um argumento válido, porém um argumento falacioso. É uma falácia. E aí depois a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Foi o filósofo grego Aristóteles que criou o estudo da lógica. Ele a chamava de analítica. Para ele, qualquer conhecimento que pretenda ser um conhecimento verdadeiro e universal deveria respeitar alguns princípios, os princípios lógicos. Tudo isso que tratamos até aqui tem como maior objetivo estudar o raciocínio. Este, porém, é complexo, pois é composto de juízos, que por sua vez são compostos de conceitos. Por isso, o estudo da lógica é dividido em três partes: a lógica do conceito, a lógica do juízo e a lógica do raciocínio.
Vamos estudar cada uma dessas partes agora adiante. A lógica do conceito. O conceito é uma representação mental de uma coisa, pessoa ou ideia. E embora muitas vezes usamos de palavras para simbolizar esse conceito, mentalmente construído, devemos sempre lembrar que conceito e palavra não é a mesma coisa. A palavra gato, por exemplo, pode estar se referindo a diversos conceitos: o animal, o roubo da energia elétrica ou alguém que tem documentos falsos para burlar sua idade. E aí a gente percebe esse terceiro exemplo muitas vezes no esporte. Você já não tem mais idade para participar de uma categoria, por exemplo, você tem 20 anos e quer participar de uma categoria sub-18. E aí, de forma errada, alguém faz documentos falsos e esse atleta que tem 20 anos e está participando na categoria 18 é considerado gato. Mas também muitas vezes podemos representar o mesmo conceito com palavras diferentes. Por exemplo, tem um conceito sobre uma fruta e ela é chamada de tangerina, mimosa ou mexerica. E essas três palavras se referem ao mesmo conceito, que se você pensar numa tangerina, se pensar numa mimosa ou pensar numa mexerica, você está pensando na mesma fruta. E aí esse é um exemplo de três palavras que são utilizadas para explicar o mesmo conceito. Então, a lógica do conceito se refere a isso, a mostrar que um conceito não é a mesma coisa que uma palavra. A lógica do juízo. Quando pensamos, estamos formulando juízos sobre as pessoas e coisas. O juízo é um ato mental que se expressa na linguagem, por meio de proposição. A proposição une o sujeito ao predicado, afirmando ou negando algo. Luísa é feliz. Luísa é o sujeito e feliz é o predicado. Algumas aves voam. Algumas aves são o sujeito, voam o predicado. Homens são mortais. Homens é o sujeito, mortais são o predicado. Mulheres não são frágeis. Mulheres é o sujeito, não ser frágil é o predicado. Não são frágeis é o predicado. A lógica formal trabalha com 4 tipos de juízos. Juízo universal afirmativo. Afirmação sobre a totalidade de um conjunto. Exemplo: todo homem é mortal. Estamos se referindo a uma totalidade do conjunto de homens, dizendo que todos os homens são mortais. Todo homem é mortal. Juízo universal negativo. Negação sobre a totalidade de um conjunto. Nenhum ser humano tem asas. Isso é um juízo universal negativo. Juízo particular afirmativo. Afirmação sobre parte de um conjunto. Alguns geminianos nasceram em junho. Juízo particular negativo. Negação sobre parte de um conjunto. Exemplo: algumas flores não são violetas. Partindo disso, podemos falar que as proposições podem variar quanto à sua qualidade em afirmativas. S é P. Um exemplo: todo ser humano é mortal. Outro exemplo: Maria é trabalhadora. Negativas: S não é P. Sócrates não é egípcio. Também pode variar quanto à sua quantidade. Em universais, todo S é P. Todos os homens são mortais. Particulares: algum S é P. Alguns homens são gregos. Singulares: este S é P. Sócrates é grego. A lógica do raciocínio.
O raciocínio lógico ocorre quando encadeamos proposição e, a partir dessa proposição, tiramos conclusões. Existem duas grandes classes de raciocínio, a dedução e a indução. A dedução é quando chegamos à conclusão de particulares a partir de juízos universais, e isso ocorre através do silogismo, que daqui a pouco falaremos. E a indução é o caminho inverso, assim obtemos uma conclusão geral a partir de juízos particulares. Dá um exemplo, antes de partirmos para o silogismo, vou dar um exemplo de indução, e veremos que a indução é muito utilizada na ciência. Por exemplo, tem um saco com 100 bolas. E aí, você não tem necessidade de averiguar uma bola por bola para saber a cor de todas as bolas. Você parte do particular para uma conclusão geral. Por exemplo, você tira uma bola, aí vê que é vermelha. Aí depois tira mais 5 bolas e verifica que as 5 é vermelhas. Ou seja, você pode verificar de forma científica que algumas bolas são vermelhas. Se você tirar mais 4 bolas, chegar ao total de 10 bolas e as 10 forem vermelhas, você pode induzir que grande parte das bolas são vermelhas. E aí, numa forma de fazer ciência, você pode induzir que todas as bolas são vermelhas. Por quê? Porque o experimento científico ele parte de juízes particulares para uma conclusão geral. Agora, a dedução, você vai pelo silogismo. Para chegar ao silogismo, devemos de início saber que Aristóteles desenvolveu 3 princípios básicos que orientam a lógica clássica. E aí, para você construir um silogismo, você vai ter que partir dessas 3 regras básicas. Primeiro princípio, o princípio de identidade. Um ser é sempre idêntico a si mesmo. A é A. Se substituirmos A por Maria, por exemplo, fica Maria é Maria. 2. Princípio de não contradição. É impossível ser e não ser ao mesmo tempo, ou um mesmo ente ser também o seu oposto. É impossível que A seja A e não A ao mesmo tempo. Ou seguindo o exemplo anterior, é impossível que Maria seja Maria e não seja Maria ao mesmo tempo e sobre o mesmo ponto de vista. Terceiro, princípio do terceiro excluído, ou terceiro excluso. Nas proposições que unem o sujeito e predicado, só existem 2 opções, ou é afirmativa ou é negativa. A é X, ou A é não X. Maria é professora, ou Maria não é professora. Não existe uma terceira possibilidade. Sempre vai ter um negativo ou um positivo. A proposição. Em uma argumentação, aquilo que é dito e possui a forma de sujeito, verbo e predicado é chamado de proposição. As proposições são enunciados, afirmações ou negações e possuem sua validade ou falsidade analisada logicamente. A partir da análise da proposição, o estudo da lógica torna-se uma ferramenta para o correto pensar. O pensar corretamente necessita de princípios lógicos que garantam sua validade e verdade. Mas vocês devem estar me perguntando, mas por que estudar lógica? Para saber se aquilo que o autor está se referindo em algum texto é possível de ser entendido, ser compreendido como algo racional. Por exemplo, você vai escrever um texto sobre o que é felicidade em Schopenhauer. E aí, no início, você argumenta dizendo que felicidade é algo, e lá na metade do texto, você vai argumentar que felicidade não é isso, felicidade é o contrário disso.
seria, de acordo com a lógica, um texto falacioso, porque não seria um texto racional. Essas proposições, o estudo da lógica, a gente estuda justamente para isso. Tudo o que é dito em uma argumentação é a conclusão de um processo mental, pensamento que avalia e julga algumas relações possíveis existentes. E aí, se você pegar um texto dissertativo, argumentativo, para uma redação do vestibular, do Enem, você vai entender isso e vai começar a utilizar a lógica em qualquer texto que você for fazer, para você saber se seu argumento vai ser aceito por aquela pessoa que vai analisar sua redação. Por isso que é tão importante a gente estudar a lógica, essa parte importante da filosofia. O silogismo. A partir desse princípio, que é o silogismo, temos um raciocínio lógico dedutivo, ou seja, a partir de duas certezas prévias, que são as premissas, chega-se a uma conclusão nova, que não está diretamente referida nas premissas. Isso é chamado de silogismo. E aí aquele exemplo que a gente já falou no início. Todo homem é mortal. Primeira premissa. Se você acreditar que isso é verdadeiro, aí você vai para a segunda premissa. Sócrates é homem. Premissa 2. Logo, se você diz que todo homem é mortal e Sócrates é homem, a conclusão mais lógica, mais racional é que Sócrates é mortal. Esse exemplo, pessoal, é o exemplo mais clássico, mais usado em toda a aula de filosofia sobre lógica. E aí é interessante que a partir desse exemplo, você pode utilizar ele para várias coisas. Para argumentar se a estrutura do pensamento de determinado autor está seguindo um raciocínio lógico. Essa é a estrutura básica do silogismo e o fundamento da lógica. Os três termos do silogismo podem ser classificados quanto à sua quantidade, universal, particular ou singular, e sua qualidade, afirmativa ou negativa. Lembre que a gente já falou disso aqui quando estava construindo lá o juízo, a lógica do juízo. A gente já falou que eles podem ser universal, particular ou singular e pode ser afirmativa ou negativa. Esse estudo, pessoal, é fundamentado no capítulo 4 do livro didático. E aí, para complementar, lembramos que ele é apenas uma pequena parte do estudo de lógica. E aí, em seguida, a gente vai vir com a segunda parte desse estudo, que vai falar sobre as falácias formais e não formais e por que é importante entender essas falácias dentro do estudo da lógica e dentro do estudo de uma argumentação racional. Qualquer discurso que você for falar, quer seja de política, quer seja de um texto de filosofia, de um livro de história, de certa forma você vai ter que entender esse raciocínio, para entender a ideia do autor e se você está escrevendo para as pessoas entenderem o que você está querendo falar. É muito importante essa primeira e essa segunda parte que a gente ainda vai voltar. Obrigado e até breve.